Fala, turma, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Estamos chegando nos últimos momentos do nosso extensivo até a nossa revisão. A revisão que a gente vai tentar gravar no estúdio Teresa, né, para tentar passar uma aula mais bem produzida, mas a gente não tem como saber de verdade, né, não tem como prever se vão conseguir, né, deixar tudo pronto lá até o final do ano, até por causa dessa pandemia aí, não é, tudo acontece de forma muito lenta. A gente, Teresa, precisa de profissionais que nem sempre têm a disponibilidade, né, para poder realizar as obras, né, a produção no tempo que deveria para poder a gente conseguir deixar tudo pronto esse ano ainda, tá bom? Mas assim, última etapa até a nossa revisão, falando um pouco sobre a revisão tá boa, tá completa. Vamos tentar passar por tudo que foi de importante, não que tudo não tenha sido importante no curso até hoje, né? Mas tentar fazer de 10 a 15 questões, né? Relembrando os principais tópicos que vimos até hoje de matemática básica, beleza? Nessa última etapa, vamos ter 5 aulas até a nossa revisão, e o intuito vai ser discutir e conhecer a construção do pensamento matemático realizado no desenvolvimento da geometria plana inicialmente. Então, 5 aulas até a revisão, a gente vai falar um pouco sobre geometria plana e geometria espacial, beleza? Essa aula de hoje vai ser uma aula bem conceitual, porém muito importante para a gente entender como se chega nas coisas, né? Como se chegar nas coisas, se tratando de geometria. Entender o que é um conceito primitivo, entender que a partir deles são criados os axiomas ou postulados, que eu vou explicar mais para frente. A partir das ideias desses postulados se chega nos teoremas e assim vai, beleza? É importante a gente entender toda essa cadeia de ideias, né? Essa hierarquia, esse caminho até se chegar nas teorias famosas que conhecemos hoje. Entender que para se chegar nas leis, né, para se chegar nas teorias, nos corolários, existem ideias, né, a matéria-prima, ideias mais primitivas, que é fundamental a gente entender para tudo que a gente estuda na matemática, a gente conseguir, né, identificar todo esse caminho até chegar nos conceitos finais, né, os conceitos que precisam ser demonstrados, precisam ser comprovados. Para quem só acompanha matemática básica, aqui comigo, que tem alguns alunos que só assistem matemática básica, né, para tentar ter uma preparação mais sólida, tanto para a questão de ensino médio do terceiro ano, quanto para o ano que vem. Ou para quem faz o curso completo, né, eu indico demais acompanhar essas 5 aulas aí, né, para aprenderem, no caso do primeiro grupo, e para fazer uma revisão, né, um estudo espaçado do que já viram, tanto em geometria plana como espacial, só que com uma nova perspectiva, beleza? Então, vamos embora. Então, nessa aula de hoje, a gente não só vai ver, né, como funciona essa construção, né, dos conceitos matemáticos, como a gente vai estudar também os principais elementos da geometria plana, beleza? Então, vamos lá. Qual seria a base de tudo para se chegar em um teorema, né? Qual seria a matéria-prima principal para se construir um pensamento matemático? Pessoal, isso aqui é importantíssimo para entender praticamente qualquer coisa, né? Qualquer conceito, qualquer teorema de matemática, tá certo? E também de outras ciências, digamos que mais naturais, né? Como física, química. Tudo se inicia com conceitos primitivos, tá? Tudo que é estudado, que é demonstrado, pode ter certeza que lá atrás, né, o comecinho da raiz daquele pensamento ali, vão ter conceitos primitivos. Para a gente começar a seguir uma linha de raciocínio, precisa ter noções de algo que, assim, nem sempre pode ser explicado, né? Não tem como ser explicado de tão óbvio que é. A gente observando já sabe o que é, senso comum. Digamos que existem no mundo das ideias, beleza? Antes de colocar exemplos de como seriam esses conceitos primitivos, é bom a gente ter uma noção geral para poder enxergarmos com mais profundidade, né? E de forma mais didática o caminho das coisas. Então, funciona da seguinte forma: a partir de um conceito primitivo foram criadas algumas afirmações para tomarmos como verdade
e assim seguir uma linha de raciocínio. Essas afirmações não precisam de demonstrações ou definições, só precisam ser minimamente coerentes e não entrar em contradição com outras afirmações da mesma linha lá na frente. E aí aceitaremos sem questionamento. Isso se chama axiomas ou postulados. São sinônimos. São ideias que adotamos como verdades e a partir delas, desses pressupostos, construímos uma matemática diferente, construímos uma geometria. Beleza? Então assim que funciona. Conceitos primitivos. A partir desses conceitos primitivos, a gente afirma algumas ideias, tá, que não precisam de demonstrações. A partir dessas ideias, a gente tenta construir, né, uma ideia mais definível, uma ideia mais demonstrável. Bom, e concordando com esses pensamentos, né, com essa veracidade, com a afirmação desses axiomas, busca-se o quê? Os teoremas, que aí sim precisam ser explicados, demonstrados, comprovados. Mas entende que para se chegar nesses teoremas, a base deles, dessas ideias mais definidas, né, existem conceitos mais primitivos que não precisam ser definidos, certo? Então, assim, é fundamental que a gente entenda essa linha de raciocínio, né? Todos esses passos, essa cadeia de acontecimentos até chegar nos teoremas, porque para entender a geometria plana, é fundamental que a gente entenda essa linha de raciocínio, beleza? E isso vai servir não só para matemática, como para as outras ciências mais naturais, né? Física e química. Bom, então vamos tentar ver como é que isso tudo se encaixa aí na geometria plana, que é o objetivo da gente hoje, certo? Então vamos nessa. Bom, elementos básicos, conceitos básicos da geometria: ponto, reta e plano. Existe algo mais básico do que esses três conceitos para poder a gente, né, fazer para toda a construção da geometria, seja ela plana ou espacial? Não, né? Tudo é baseado em ponto, reta e plano. Esses são chamados conceitos primitivos da geometria. Por quê? Porque são meio que autoexplicáveis, intuitivo, certo? Como é que se explica o que é um ponto, por exemplo? Se perguntar o que é um ponto, certeza que se for para explicar exatamente o que é, tentar definir, cada pessoa vai dizer uma coisa, né? O que é um ponto? Ponto é algo que não tem dimensão. Beleza, mas como é um ponto? Um ponto é o quê? Uma bola pequena, é um quadrado, é uma estrela. Você entende que a gente não tem, a gente sabe o que é, né? Isso é a ideia de um conceito primitivo. A gente sabe o que é, mas não tem nem como explicar, né? A gente não consegue definir exatamente o que é. Porém, todo mundo sabe o que é um ponto. Algo que não tem dimensão. Bora tentar colocar algumas características aqui. Deixa eu achar minha caneta. Algumas características aqui. Não possui dimensão. Umas características que a gente sabe, né? É mais importante aí. Serve para quê? Serve para especificar posições no espaço. Posições. Beleza? Não tem dimensão, né? Dimensão, comprimento, largura, profundidade. Não tem dimensão. Pronto. O que a gente pode falar sobre o ponto é isso. Mas todo mundo entende. Reta. O que seria reta? Todo mundo sabe o que é uma reta. Reta é outro conceito primitivo. Reta, a gente pode dizer que é um conjunto de pontos alinhados, por exemplo. Mas, assim, não tem como definir isso, né? A gente não sabe nem o que é ponto, não sabe nem definir ponto, quanto mais definir algo que que existe a partir do ponto. Beleza? O que a gente sabe é o quê? Que a reta, ela tem uma dimensão. Ela tem uma dimensão, né? Comprimento. Beleza? Então seria algo que ela não tem largura, né? Não tem largura nem tem profundidade, só tem comprimento. Mas você entende que é difícil até imaginar, né? Algo que não tem, né? Como é que a gente vai enxergar algo que não tem espessura, né? Não tem largura, no caso. Também é complicado. Então, mais é um conceito primitivo. Mas não precisa ser explicado, né? A gente já sabe
todo mundo já sabe o que é, né? A gente já entende intuitivamente. Assim como o plano. Bem, plano pode dizer que é uma região formada por todos os pontos. Mas como seria o plano? Plano, esse papel é um plano. Mas um plano seria do tamanho de um papel, o tamanho de uma mesa, né? Seria infinito, beleza? Todos são conhecimentos intuitivos, beleza? Só bidimensional, né? Então, duas dimensões. Isso que a gente sabe, beleza? Quais são essas duas dimensões? Largura, né? E comprimento, beleza? Largura e comprimento. Em termos de notação, é bom a gente saber que um ponto ele é representado graficamente desse jeito, né? E por uma letra maiúscula, beleza? A reta representada graficamente desse jeito, letra minúscula. A gente coloca RS, mas pode ser qualquer letra, contanto que seja minúscula, né? Notação em termos de letras, beleza? Notação do plano pode ser feito dessa forma, pode ser feito, como geralmente gosto de fazer assim, né? Com A de profundidade assim, ó. Beleza? Um plano que é notação com letras, né? A partir de letras gregas, tá? Latinas, letras gregas. Então, a gente tem essa noção inicial de ponto, reta e plano, embora aqui eu tenho certeza que todos já sabiam. Então, vamos nessa. Mas então, você podia perguntar, Caio, qual a diferença entre conceitos primitivos e axiomas, né? Ou postulados, já que nenhum deles podem ser demonstrados, definidos e tal. Então, axiomas são conceitos um pouquinho mais complexos, né? Não é aquilo que a gente bate o olho e já sabe intuitivamente o que é, como ponto, plano e reta, beleza? Fazendo um tipo de analogia aí, um pouquinho distante, pensando em religião, né? Ou em filosofia, existem os dogmas, né? O que são os dogmas? São princípios que são aceitos, né? Ou um tipo de doutrina que são aceitos e a partir deles a gente constrói aquela ideologia, né? Ela segue aquele caminho religioso, aquele caminho filosófico, né? A partir daquelas verdades absolutas que foram definidas convencionalmente como verdades, e a partir dali segue a ideia, beleza? Um axioma matemático, um postulado é exatamente isso. Vamos tentar exemplificar alguns deles para dar start aí nesse nosso papo sobre geometria plana, certo? Começando com postulado de existência baseado agora finalmente em ponto, reta e plano, né? Entrar de vez aí em postulados de geometria plana. Vamos tentar exemplificar alguns deles aí para dar start nesse nosso papo sobre geometria plana, né? Começando com postulado de existência baseado em agora finalmente ponto, plano e reta, beleza? Para a gente começar a entrar nos elementos principais aí da geometria plana. Pessoal, saca esse primeiro postulado aí e vê se não tem como a gente dar uma viajada legal, né? Para a gente entender. Isso é importantíssimo para a gente entender como funciona a construção de um pensamento científico. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Isso aqui é um postulado, é um axioma, é aquilo que a gente não precisa demonstrar. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Pessoal, tem como saber se uma reta existe infinitos pontos? Não tem, você entende? Então a gente toma isso como verdade e a partir daí a gente segue, né, o caminho aí da geometria que a gente conhece hoje em dia, que a gente estuda hoje em dia. Então vê, por que eu disse que dá pra gente dar uma viajada? Digamos que eu quisesse criar um postulado que numa reta, bem como fora dela, há 100 pontos, por exemplo. Eu posso fazer isso? Posso. Mas a partir daí, ó, eu iria construir toda uma ideia diferente, né? Eu ia construir uma geometria, uma matemática diferente da que a gente estuda, beleza? Então, alguém chegou, ó, e definiu assim, e a partir disso a gente seguiu o caminho que a gente seguiu hoje. Entende como funciona um postulado? Esse cara aqui foi Euclides. Antes de Cristo, ele definiu alguns postulados da geometria e baseado nesses postulados, nessas afirmações, né, de Euclides, por isso que chama também geometria euclidiana, que a gente estuda, né?
baseado nesses postulados dele, a gente vai seguir a geometria dele. Mas você entende que, entre aspas, assim, né, todo mundo poderia criar uma geometria, uma matemática diferente. Isso dá para a gente perceber, concluir que a matemática é uma ciência, mas é uma ciência que ela não é tão exata assim, né? Não é tão exata como química e física. Por quê? Porque o desenvolvimento das ideias, né, os postulados, são baseados em acontecimentos naturais, né? Porque são ciências mais naturais, física e química. Então, a física e a química, ela pode ser muito menos moldável, né, flexível, do que a matemática. A matemática, a gente pode criar, a partir daqui, pode criar 100, 1000, infinitas matemáticas e geometrias diferentes, tá? Porque é muito mais fácil a gente criar postulados diferentes, já que é algo que não tem como a gente provar de forma natural. Mas um postulado de Euclides aí, que diz que num plano há infinitos pontos. Ele escolheu que fosse assim, e a partir daí a gente segue o caminho, né? Poderia ser 10 pontos, 100 pontos, e a gente criaria uma geometria diferente. Então, vocês já entenderam como funciona os postulados, né? Os axiomas, entender a importância que isso tem, né, para a construção das teorias e dos teoremas. Beleza? Então, só exemplificando aqui de forma gráfica essas questões, seria mais ou menos o seguinte: como a gente enxergaria esses postulados aí de Euclides? A expressão infinitos pontos tem um significado de tantos pontos quisermos, tá bom? A figura lá daí indica uma reta R e os pontos A, B, P, C, D e E, sendo que A, B e P estão em R, né? Ou a reta R passa por A, B e P, ou ainda que A, já a gente pegando a ideia de pertinência aqui, A pertence a R, vamos dizer que B também pertence a R, P pertence a R, certo? C, D e E não estão na reta R, né? Já C não pertence a R, né? D não pertence a R, E não pertence a R. Beleza? Então, legal aí, bacana a gente ter essa ideia, essa ideia gráfica, né, dos principais postulados da geometria plana. Alguns exemplos aí, bem básicos mesmo, de posição entre dois pontos, né, entre um ponto e uma reta, que vale a pena a gente olhar, né, para fazer um apanhadozinho aí, desde o começo mesmo. Dois pontos, posição entre dois pontos, ou eles são coincidentes, ou eles são distintos, né, não coincidentes. Ponto e reta, ou ponto pertence à reta, ou ponto não pertence à reta, né, baseado naqueles postulados de Euclides que a gente tinha visto, só vendo como é que funciona cada situação. Pontos aqui, colineares, né, todos eles pertencentes à mesma reta. Pontos não colineares, beleza? Então aqui seria pontos colineares e pontos não colineares, certo? Show de bola. Foram postulados de existência, né? Só mostrando pra gente como é que pode existir, né, ponto e retas. Agora para postulado de determinação. Mais um postulado aí que é interessante a gente pelo menos saber da existência dele, né? Postulado da determinação de uma reta. Como é que Euclides, né, determinou uma reta? Dois pontos distintos determinam uma e só uma reta que passa por eles. Lembrando que é um postulado, né? Não tem como você demonstrar isso. A gente simplesmente aceita por ser minimamente coerente. Dois pontos distintos, uma reta. Lembrando que a reta ela é infinita, né, para a direita, infinita para a esquerda, né, em termos do comprimento, certo? Uma reta ela não para em um certo ponto. Se ela parar em um certo ponto, aí a gente vai ver daqui a pouco que se trata de uma semi-reta ou um segmento de reta, tá? Então a notação seria assim, seria a reta R, seria a reta R, beleza? E dois pontos que são presentes nela. A gente podia escrever o quê? Que A é diferente de B, né? Já que são distintos,
A pertence a R, B pertence a R. Certo? Para a gente aí se familiarizando com essas notificações chatinhas aí, mas que são importantíssimas para a gente saber do que se trata, né? Lembrando que a expressão duas retas coincidentes é equivalente a uma única reta, né? Lembra que dois pontos coincidentes a gente só vê um pontinho aqui, né? Então duas retas, possa ser que aqui tenham duas retas coincidentes. Não tem porquê, ó, só tem a reta R, tá? Mas, por exemplo, eu podia colocar assim, ó, aqui sendo R, duas retas coincidentes, certo? Então é fundamental que a gente saiba esses termos aí, ó. Colinear, coincidente, adjacente, dois ângulos adjacentes, por exemplo. Se cai numa prova, que são dois ângulos adjacentes, dois ângulos consecutivos, né? Se a gente não souber, a gente simplesmente não faz a questão. Então, é importante que a gente esteja familiarizado com esses termos e essas notações aí. Mais um postulado aí de determinação do plano. Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles, certo? Os pontos A, B e C aí não colineares determinam um plano alfa, que indicamos por, a gente pode notação de um plano assim, ó. Isso quer dizer que é um plano que contém A, B e C, certo? O plano alfa é o único plano que passa por A, por B e por C. Por exemplo, lembra que a gente está tratando com geometria plana, né, pessoal? Então isso aqui, ó, quando se coloca três pontos distintos, né, não é um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui não, tá? Na parte mais alta não. Tudo no plano. Então, se temos três pontos distintos, só tem uma forma, só tem um plano que contém ele, que é o plano desse papel aqui, não é verdade? Só esse papel aqui, ó. Tem comprimento, também tem largura, né? Certo? Aqui a gente trabalha com duas dimensões. Por isso que aqui, ó, é uma figura, um triângulo, né? Que formou um triângulo, que é justamente as figuras que são usadas na geometria plana, né? Figuras que têm comprimento e largura, beleza? Então, ó, 4 postulados, né? 2 de existência e 2 de determinação, para a gente determinar reta e determinar plano. Lembrando que são postulados. Postulados, a gente criou, a gente adotou, né? No caso Euclides, adotou que reta vai ser definida assim, adotou que plano vai ser definido assim, né? Ele escolheu ser definido assim e a gente simplesmente seguiu o cara e construiu toda essa geometria que a gente estuda hoje em dia, beleza? Vamos para mais alguns aí, para a gente entender o funcionamento. Para fechar os postulados aí euclidianos, a gente viu postulado para reta e postulado para o plano, né? Postulado da inclusão, então vai ser incluído o quê? Vai ser a reta incluída no plano, né? Até porque um plano não pode estar incluído numa reta, porque o plano tem duas dimensões, a reta só tem uma, né? A ideia é uma dimensão, algo de uma dimensão está incluído dentro de outra coisa com mais dimensões. Então, se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse plano. Como é que seria isso mais ou menos? Tem um ponto A e ponto B aqui, uma reta R. Plano alfa. Dois pontos distintos, A e B, de um plano, né? A reta, essa reta aqui a gente podia escrever assim, ó. Beleza? Então, essa reta, se tem dois pontos distintos no plano, né? Então a reta está contida no mesmo plano. Pessoal, você entende que ficar estudando postulado às vezes é uma coisa chata, mas depois que você entende o contexto, né, sabe que isso aqui é o início de tudo, né? A partir daqui que a gente vai chegar na geometria espacial, né, nas figuras tridimensionais, baseado nessas ideias mais básicas aí. Para mim, assim, pelo menos eu acho que se torna muito mais interessante, né, a gente saber como funciona o começo da história, o entendimento de existência, determinação, de reta e plano, né? Inclusão também. Então, vamos lá. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano, certo? Então a gente pode dizer aqui que esses pontos são coplanares, né? Porque eles estão, ó, tudo no mesmo ponto. Pontos colineares são pontos que estão na mesma reta, né?
pontos coplanares são pontos que estão no mesmo plano, quase que não sai. Figura, o que seria uma figura? Figura seria qualquer conjunto, né, de pontos. Qualquer figura que a gente conhece aí, triângulo, retângulo, circunferência, todos eles são conjuntos de pontos. Tá? A melhor definição que a gente tem é isso. O que seria uma figura plana? Lembra que a gente está estudando geometria plana, né? É uma figura que tem todos os seus pontos no mesmo plano, certo? Por quê? Uma figura tridimensional, né, ela tem um conjunto de pontos, mas pontos que estão nas 3 dimensões. Uma figura plana só em 2, que justamente é triângulo, retângulo, trapézio, circunferência e assim vai. Beleza? Figura plana é uma figura que tem todos os seus pontos no mesmo plano, que é o que se estuda em geometria plana. E a geometria plana estuda as figuras planas, certo? Então, perfeito, interessante demais que a gente tenha todo esse entendimento aí do caminho, né, até se chegar do básico a mais avançado. Vou fazer agora alguns exercícios para a gente tentar fixar, né, tudo que viu de conceito até agora. Primeira questão é o seguinte. Letra A. Por um ponto passam infinitas retas. Verdadeiro, né? Por um ponto passam infinitas retas. Certo? Pelos conceitos euclidianos que a gente aprendeu, verdade. Ó. Passar o dia todinho aqui e eu não consigo preencher todos os espaços. Certo? Então pode passar infinitas retas. Cadê? Verdadeiro. Letra B. Por 2 pontos distintos passa uma reta. Sim, por 2 pontos distintos passa uma reta. Não disse que passa 2 retas, passa uma reta. Certo? Tranquilo até agora aí. Uma reta contém 2 pontos distintos. Uma reta contém 2 pontos distintos. Exatamente. Ela também pode conter 2 pontos coincidentes, né? Uma reta aqui, ó, ela contém 2 pontos distintos, né? Mas, na verdade, 2 pontos coincidentes, e volta para esse caso aqui, né? Então, em conter infinitas retas. Então, uma reta contém 2 pontos distintos. Pode conter mais ainda, né? Mas contém 2. Se contém 3, contém 4, contém 5, contém 2, né? Por que estou dizendo isso? Porque uma reta pode conter 3 pontos distintos. Pode conter 4, 5, infinitos, certo? Mas ela pode conter apenas 2. Se contém infinitos, contém 2. Então, verdadeiro. 2 pontos distintos determinam uma e uma só reta. Perfeito. 2 pontos distintos determinam uma e uma só reta. Não é 2, não é 3. Verdadeiro aqui. Por 3 pontos dados, passa uma só reta. Falso, né? 3 pontos. Podem passar mais retas aqui, ó. Beleza? Então, item questão bem tranquila. Falso. Segunda questão aí. Segunda questão, vamos nessa. Diz o seguinte. 3 pontos distintos são sempre colineares. Falso, né? 3 pontos distintos não são sempre colineares, né? Pode ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, por exemplo, né? Colineares, ó, são só apenas esses, beleza? Ou esses aqui. Mas não sempre são colineares. Falso. 3 pontos distintos são sempre coplanares. Verdadeiro, né? Levando em consideração que a gente está trabalhando com 2 dimensões, né? Por qualquer ponto que eu escrever aqui, ó, 3 distintos, todos eles vão fazer parte do mesmo plano. No caso, o plano aqui seria esse papel, certo? Então, independente, ó, dos 3 que eu desenhar, todos eles fazem parte do mesmo plano. Beleza? Então, item verdadeiro. Importância aí de saber o nome das coisas, né? Letra C. 4 pontos todos distintos determinam 2 retas. 4 pontos todos distintos determinam 2 retas. Mais, né? 4 pontos aqui. É só colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ó. Pode ser uma reta para cá, um para cá, um para cá, um para cá, uma para cá, não é? Então tem
várias retas que pode escrever aí. Então, duas retas não, muito mais falso. Por 4 pontos todos distintos, pode passar uma só reta. Veja, ele não disse que é sempre, ele disse que pode passar uma só reta. Pode ser, se eles forem colineares. Então, 4 pontos distintos aqui, ó, porém todos colineares, pode passar uma só reta. Beleza? Perfeito. 4 pontos pode formar várias retas, mas também, né, pode passar apenas uma reta. Então, item verdadeiro. 3 pontos pertencentes ao mesmo plano, né? 3 pontos pertencentes a um plano são sempre colineares. 3 pontos pertencentes a um plano são sempre colineares. Não, né? Esse caso aqui, ó. 3 pontos coplanares, né? Não necessariamente são colineares, né? Coplanares pertencem ao mesmo plano. Colineares pertencem à mesma reta, né? Colineares podem ser coplanares também, mas coplanares não necessariamente são colineares. Entende? Então, item falso aqui, ó. Vamos fazer mais alguns aí, alguns mais básicos para a gente continuar. Para mais uma questão aí, e pessoal, vê a importância da gente saber, né, a nomenclatura das coisas, né? Saber conceito de pertinência também. Verdadeiro ou falso? Letra A. Quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe uma reta alfa, uma reta A alfa não, né? Alfa é plano. Uma reta A minúscula aí, tal que A pertence a reta, né? E B também pertence à reta. Certo? Quaisquer que sejam os pontos A e B, então um ponto aqui, sendo A distinto de B, então existe uma reta, né, que ele chamou de Azinho aqui, A minúsculo, certo? Tal que A pertence à reta e B pertence à reta. Perfeito. Tranquilo? Importante a gente saber ler isso aí, ó, e conseguir fazer o desenho. E para a gente chegar nisso aqui, a gente teve que estudar os conceitos antes, né? Os postulados. Então, verdadeiro aqui. Letra B. Quaisquer que sejam os pontos P e Q e as retas GRS, né, colocou 2 pontos e 2 retas aí, se P é distinto de Q e P e Q pertencem às retas GRS, então R é coincidente com S. Você entende que se você não souber os conceitos, né, iniciais, saber o pertence, né, saber a distinção de pontos, distinção de retas, saber o que é esse R igual a S, aí você não sabe nem para onde vai, né? Então, isso é questão que pode cair tranquilamente numa prova de vestibular. Esse jogo de conceitos aí, né? Então ele disse, ó, quaisquer sejam os pontos P e Q e as retas RS, se P é distinto de Q e P e Q pertencem às retas RS, então como é que P e Q podem ser distintos e pertencer às retas RS, né? Apenas se a reta for coincidente, onde P e Q vão ser distintos, né? E P vai pertencer a R, também vai pertencer a S, e Q vai pertencer a R, e Q também vai pertencer a S. Você entende o que ele disse aí? Né? Se essas retas fossem distintas, por exemplo, né? Não tinha como P pertencer a R e P pertencer a S ao mesmo tempo, né? Até porque P só é um ponto. Então, a única condição é justamente se as retas forem coincidentes, que é R igual a S aí. Então, item completamente verdadeiro. Certo? Vamos pensar comigo aí. Qualquer que seja uma reta R, existem 2 pontos A e B, tais que A é distinto de B com A pertencente a R e B pertencente a S. A R também, né? Qualquer que seja uma reta só, uma reta R, existem 2 pontos, A e B, tais que A é distinto de B, com A pertencente a R e B pertencente a R. Ele disse que só pode ter esse caso? Não, ele disse que existem. Beleza? Você tentar saber essa diferença aí, de só pode ser assim ou que também pode ser assim. Nesse caso aqui é um também pode ser assim. Perfeito. Uma reta R, 2 pontos distintos, A e B, onde A pertence a R
e B também pertence a R. Item verdadeiro. D. Se A é igual a B, o que é A igual a B? Aí, A maiúsculo, B maiúsculo. Lembra da notificação de letras, né? Então, se A e B trabalha com ponto, né? Tá falando em ponto. Se eu não soubesse que a notação de ponto seria um A maiúsculo, eu podia, sei lá, achar que era plano, podia achar que era outra reta. Tá vendo a importância de a gente saber também até as notações, para representar. Então, se A é igual a B, eu já sei que são dois pontos, ó, coincidentes. A igual a B. Beleza? Dois pontos coincidentes. Existe uma reta tal que A e B pertencem a R. Existem várias retas, né? Lembra que é aquela situação, existem infinitas retas. Beleza? Mas se existem infinitas retas, existe uma reta. Certo? É como se dissesse assim, eu tenho na minha poupança R$50. Aí você poderia dizer, Caio tem R$10 na poupança. Eu tenho R$10, porque se eu tenho 50, eu tenho 10, entendeu? Então, se eu tenho várias retas onde A e B pertencem a ela, então existe uma reta onde A e B pertencem a ela. Se existem várias, existe uma, certo? Então, item verdadeiro. Vamos para mais um aí, ó. Quarta questão diz, usando 4 pontos distintos, sendo 3 deles colineares, quantas retas podemos construir? Então, quarta questão diz, 4 pontos distintos, né, sendo 3 colineares. Então, vamos desenhar aqui, ó, 3 colineares. Colineares, a mesma linha, mesma reta. E um aqui. Quantas retas poderíamos escrever, né? Então, um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, quatro retas a resposta aí, certo? Mais uma representação gráfica, né, que a gente conseguiu interpretar a partir da interpretação de uma anotação escrita, anotação por letras, né? Então, 4 retas. Quinta questão aí, para a gente fechar esse primeiro bloquinho aí de questões, diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, quinto, são 3 itens, né? Item A, item B, item C. 2 retas distintas que têm um ponto em comum são concorrentes. Esperei para comentar agora, tá, pessoal? Situação a gente viu com 2 pontos, né? Viu com ponto com reta, mas como é que funcionaria com 2 retas, né? Tem vários casos, que a gente vai ver aos poucos. Mas, ó, então, só precisa saber que são retas concorrentes, né? Retas que se cruzam a partir de um mesmo ponto, tá? Chamado de ponto Q aqui. Isso aqui é retas concorrentes. Digamos que a reta é essa aqui, ó. A gente pode dizer o quê? Pode afirmar que a interseção, símbolozinho de interseção, lembra? A interseção de R com S é um conjunto unitário aqui, é um conjunto P. Beleza? Assim, quando a gente fala em retas paralelas, por exemplo, a interseção entre 2 retas paralelas é um conjunto vazio. Mas no caso aqui, ó, retas concorrentes. Beleza? Retas concorrentes. Então, 2 retas distintas que têm um ponto comum, né, são retas concorrentes. Item verdadeiro aí. 2 retas concorrentes têm um ponto em comum. Uma coisa aí. Verdadeiro também. 2 retas concorrentes têm um ponto em comum. Se 2 retas distintas têm um ponto em comum, então elas possuem um único ponto em comum. Aí é uma forma que tem para querer complicar, né? Perdão. Escrevendo várias coisas, né? Várias formas ou a mesma coisa. Se 2 retas distintas têm um ponto em comum, são concorrentes, né? Então elas possuem um único ponto em comum, óbvio. São retas concorrentes, certo? Então, item verdadeiro. Sequência de umas questõezinhas aí básicas, só para a gente fixar, né, todo o conceito que a gente viu até agora.
Bom, turma, segmento de reta, né? Segmento de reta é o que a gente vai usar nas figuras planas, né? Em geometria plana. Existe a reta, existe segmento de reta, existe a semi-reta, tá? A reta a gente sabe que é uma reta infinita, né? Mas a gente precisa mensurar. Se a gente precisasse mensurar, né, algum certo pedaço da reta, né? Isso seria o segmento de reta, bem? Então, se a reta vai ser infinitamente para os dois lados, né? O comprimento, um segmento de reta é apenas um pedaço. Tá bom? Então, ó, se eu tenho ponto A e ponto B, segmento de reta vai ser todos esses pontos aqui, ó, que estão entre A e B, contando também A e B. Tá bem? Então, vê, lembra que a notação, né, de uma reta seria dois pontos que faz parte da reta, seria AB com uma setinha, né, para os dois lados em cima, assim. Seria algo desse tipo aqui, ó. AB dessa forma aqui, né? Tratando de reta. Mas semi-reta, ó, a gente não vai seguir infinitamente para os dois lados. Bem? Então, ó, reta, a notação é assim, um tracinho só em cima. Beleza? Uma semi-reta, no caso. Então, a gente podia dizer que, ó, os pontos, o intervalo, na verdade, né? AB com união, ó. Os pontos AB, união com o quê? Com X. Se eu colocar um X aqui, ó, um certo ponto aqui, esse X podendo estar em qualquer ponto entre A e B, né? Tá o quê? X está entre A e B, certo? Então, se você fosse ver a definição mais correta de um segmento de reta, seria esse. Segmento de reta é o quê? Conjunto A e B, né? Lembra que é tudo que está entre A e B, mas também A e B faz parte? Então, A e B com união com o quê? Com o que tem aqui dentro. Mas como é que a gente, né, escreve matematicamente, né, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro vai ser um ponto X, tal que X está entre A e B, tá certo? Isso é dizendo que esse X pode ser qualquer ponto aqui dentro. Então, esse conjunto todo vai dar o nosso segmento de reta, beleza? Digamos que A e B coincidisse. Se A e B coincidir, seria algo assim, ó. A igual a B. A gente pode afirmar que seria um segmento de reta nulo, tá bem? Aqui, ó, seria um segmento de reta nulo, beleza? Então, sim, importante que a gente saiba exatamente o que é um segmento de reta e não saiba só um traço, né? Saiba como é que se escreve também de forma matematicamente falando, né? Pessoal, vamos lá. Semi-reta. Escuta a definição de semi-reta. Dados dois pontos distintos A e B, dados dois pontos, vou tentar já desenhar aqui, né? A e B aqui, ó. Dados dois pontos distintos A e B, a reunião do segmento de reta A e B, ou seja, isso aqui, ó, a reunião do segmento de reta A e B com o conjunto dos pontos X, com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X. Ou seja, onde é que está o conjunto dos pontos X? Tal que B está entre A e X, então X está para cá. Entende? Então o que ele quer dizer é isso, ó, que o conjunto desse ponto aqui, dessa semi-reta, do segmento de reta AB, né, com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X, é a semi-reta AB. Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Tipo, ele colocou um X genérico aqui, sabe? E disse que o X, como está entre A e B, o segmento de reta é toda essa parte aqui. Aqui ele somente disse que o X está para lá de cá. Então, ó, daqui para cá, o meu X vai estar aqui, ó. Eu vou ter o meu A aqui, o meu B, e vou ter o meu X aqui, ó. Certo? Então ele quis dizer que vai de A até infinito para a direita. Presta atenção. Dados dois pontos distintos A e B, a reunião do segmento de reta AB com o conjunto de todos os pontos de X, tais que B está entre A e X. Complicado, né? É a semi-reta AB. Mas depois que a gente vai entendendo a nomenclatura,
né? A gente vai se identificando, né, se familiarizando com essa linguagem, se torna muito mais fácil. Então ele disse que o segmento de reta AB, né, a semi-reta B é o conjunto de A para B, do segmento de reta para B, mais o conjunto de todos os pontos que está para lá de cá. Todos os pontos que está para lá de cá, né, que a gente chamou de X, infinitamente para cá. Então isso aqui a gente poderia escrever assim, ó. AB é o que é infinito para a direita, certo? A é uma extremidade e é infinito para a direita. Como é que poderia ser escrito de forma matemática aqui, BC? A semi-reta AB é igual a o segmento de reta B união com X tal que B está entre A e X. Beleza? Então, resumindo, isso aqui, o que ele quis dizer com da definiçãozinha aí, e com isso aqui, que o segmento de reta, a semi-reta AB, né, é A infinitamente para lá. Mas como é que ele falou que é A infinitamente para lá? Ele disse que é isso mais isso. É isso mais isso aqui, certo? Que é infinitamente para cá. Isso aqui vai ser o segmento de reta B com união o quê? Com X. O que é X? X representa o grupo de todos os pontos que está à direita de B. Por isso que ele disse que B está entre A e X, certo? Então, a união disso com isso aqui, ó, infinitamente para lá, é a semi-reta AB, beleza? Eu acredito que a primeira aula, assim, que realmente eu paro para a gente explicar exatamente, né, como fica a notação de algo que seja, não seja, por exemplo, você não precisa saber exatamente isso, né, para poder resolver uma questão de geometria plana, né, uma questão que tem um losango lá, por exemplo, um trapézio. Mas, assim, eu acho fundamental que a gente saiba exatamente toda a base, né, a base teórica que tem naquele losango, naquele triângulo, naquela figura plana, tá bem? Então, importante que a gente saiba o que é reta, segmento de reta, semi-reta, e também que saiba escrever matematicamente cada uma delas. Nesse caso aqui, a gente poderia dizer que AC é uma semi-reta, né, para cá, ó, já que tem essa seta aqui, beleza? E ó, e AB, segmento de reta, né? No caso de A para B, se fosse de B para A, seria BA aqui, certo? De A para B, ó, setinha para cá. Né? Se eu quisesse considerar esse segmento de reta aqui, ó, seria daqui para cá, ó, AC, tracinho em cima só, daqui para cá, ó, certo? Seria AB, tracinho só. Entende a diferença entre segmento de reta, né, e semi-reta e a reta completa, certo? Então, em termos de resumo aí, rapidamente que a gente viu, uma reta B infinitamente para a direita e para a esquerda, tá? Apenas uma dimensão. Segmento AB, ó, só aquela parte mensurável, né, aquele pedaço da reta. Semi-reta AB, ó, com a extremidade A, né, que vai infinitamente para a direita, né, em direção a B, né, e uma semi-reta, digamos semi-reta oposta aqui, né, com a extremidade B seguindo em direção a A. Tá bem? Vamos ver mais alguns casos aí da relação das retas para poder a gente fazer alguns exercícios e fechar a aula de hoje. Foi muita informação já. Só mais um caso aí, né, de uma relação das retas. Segmentos consecutivos. Dois segmentos de retas são consecutivos se e somente se uma extremidade de um deles é também extremidade do outro. Uma extremidade de um coincide com a extremidade do outro, tá? Como seriam esses exemplos aí? Dois, ó, segmentos consecutivos, por exemplo, AB, C, certo? São o quê? Segmentos de reta, né? Então, posso dizer que AB, assim em cima, né? E
BC são o quê? São consecutivos. Beleza? São consecutivos. Mais um exemplo aí de consecutivo. Se eu colocar aqui, ó, A, B, C. Essa situação aqui, ó. São colineares, né? São pontos colineares, beleza? E segmentos consecutivos. Então, bom demais também a gente conseguir olhar para aí e já enxergar isso. BC também são consecutivos. Certo? Então, sem mistério, né? Mas são nomenclaturas que a gente, definições que a gente tem que saber, até porque numa prova pode ser que ele fale em segmentos consecutivos, e se você não souber, né, como é o comportamento de segmentos consecutivos, você simplesmente não tem como sair do canto, tá bem? Então, mais um aqui, ó. Segmentos colineares. Segmentos colineares. Que danado seria segmentos colineares, que eu só ouvi falar de pontos colineares, né? Mesma ideia. Dois segmentos de reta são colineares se e somente se eles estão na mesma reta. Bem? Então a situação aqui, ó, por exemplo, tem um A, tem um B. Beleza? Eu tenho esse segmento de reta aqui. Eu também tenho um segmento de reta C com D aqui. Certo? São dois segmentos de retas, ó. Dois segmentos de retas que fazem parte da mesma reta. Então, AB são colineares. Lembrando que aqui eles não são consecutivos. Então, ó, AB e CD, eles são o quê? Consecutivos apenas. Melhor, perdão. São colineares. Não são consecutivos. Beleza? Se eu tiver outra situação aqui assim. Vou colocar aqui M, N, P. Tenho essa semi-reta aqui e tenho essa semi-reta aqui. Tá aqui para ficar distinto. Semi-reta aqui. Elas são o quê? MN e NP são colineares. São colineares e também são consecutivos. Certo? Então, situações aí, ó, de segmentos colineares, eles podem ser colineares e também podem ser consecutivos. Quando o segmento é colinear e consecutivo, a gente chama isso de segmento adjacente. Segmento adjacente. Beleza? Então, segmentos podem ser consecutivos apenas, podem ser colineares apenas e podem ser os dois, consecutivos e colineares. Certo? Se são consecutivos e colineares, a gente diz que são segmentos, ó, adjacentes. Beleza, pessoal? Então a gente pegou esse pedacinho da aula aqui, ó, pra gente não só entender, né, a questão do funcionamento da ciência matemática aí, né, da geometria, e também entender essas nomenclaturas aí, para caso seja usado na prova, né, caso apareça, né, sem precisar, sem dar o desenho, a gente saiba desenhar, né? Sabe o que são os pontos coincidentes, o que são retas coincidentes, retas concorrentes, né, segmentos consecutivos colineares, pontos não colineares, retas não colineares, retas adjacentes, bem? Então, ó, espero que tenham entendido aí, certo? Tenham fixado aí toda essa parte teórica. Eu falei que realmente é uma aula um pouco teórica. E vamos fazer só alguns exercícios aí sobre esses segmentos adjacentes, colineares, consecutivos, para a gente fechar a aula de hoje. Que na próxima aula a gente vai ver trabalhar ângulos, né? Trabalhar a circunferência, né? Toda a divisão, os graus para minutos, segundos e assim vai. Então, vamos lá.
Mais uma questãozinha aí para a gente fixar, diz o seguinte, verdadeiro ou falso, né? Letra A. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Quem não estudou, isso quem estudou fica voando aqui, né? Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Não necessariamente, né? Dois segmentos podem ser assim, ó. Assim, assim. Um A, um B e um C. Né? Eles são consecutivos, mas não são colineares. Beleza? Eles não são colineares. Então, item falso aqui, o primeiro. Certo? Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos. Não necessariamente também, né? Lembra o caso que a gente acabou de ver, que dois segmentos podem ser assim, ó. Pode ser daqui para cá e daqui para cá. A gente pode ter uma reta aqui e uma reta aqui. Esses dois segmentos, eles são colineares, né? Fazem parte da mesma reta, mas não são consecutivos, né? Eles não têm uma emenda, né, de um para o outro, certo? Então, item falso também. Beleza? Se dois segmentos são adjacentes, então eles são colineares. Aí sim, porque lembra que é adjacente, né, quando são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Um segmento assim, ó, por exemplo, aqui. Adjacentes são colineares e consecutivos. Bom, isso aqui dois segmentos adjacentes. Então, se dois segmentos adjacentes, então, verdadeiro. B. Se dois segmentos são colineares, então eles são adjacentes. Não, né? Eles podem ser colineares e não adjacentes, certo? Eles podem ser colineares e não adjacentes. Item falso aqui. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos. Verdadeiro, né? Todo segmento adjacente, ele também é consecutivo. Beleza? Senão ele não seria adjacente. Então, verdadeiro aqui também. F, se dois segmentos são consecutivos, então eles são adjacentes. Dois segmentos consecutivos, adjacentes, não necessariamente, né? Os segmentos podem ser assim, ó. Dois segmentos são consecutivos, ele não precisa ser necessariamente nem colinear, né? Como é o caso dessa letra A aí. Imagina adjacente. Adjacente tem que ser colinear. Então, também item falso aí. Questãozinha simples aí, básica, elementar, para a gente fixar o que a gente tinha visto. Bom, e para fechar a aula de hoje, né, que já foram muitas informações, muitos conceitos, com essa questão que diz o seguinte: P, Q e R são três pontos distintos de uma reta. Se PQ é igual ao triplo de QR e PR é igual a 32, determine as medidas dos segmentos PQ e QR. Então vamos lá. Pessoal, vê, presta atenção que ele não disse se Q está entre P e R, se R está entre P e Q, ele não disse isso, né? Então disse que são três pontos distintos de uma reta. Então perceba que tem duas respostas aqui. Primeira situação, vamos colocar como se fosse assim, ó. Leia a questão de novo aí, rapidinho, para poder entender completamente. Ele diz que tem, por exemplo, P, R, digamos que está assim, está aqui, ó. Eu coloquei Q entre P e R, beleza? Ele disse que PQ é o triplo de QR, então eu posso colocar aqui PQ é 3x e QR é x, beleza? E PR é 32, ó. Ele disse que PR 32, certo? Então aqui, ó, seria PQ segmento de reta 3x, né? QR x e PR 32, beleza? 32 centímetros. Então, como é que a gente encontraria? Ele quer determinar PQ e QR, né? Tranquilinho aqui. Sisteminha ficar, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui vai ficar 3x mais x é igual, ó, 3x mais x é igual a isso tudo, né? Igual a 32. 4x, 32, né? X é igual a 8. Beleza? Se x é igual a 8, ó, PQ vai dar 24 e QR 8. Então, PQ
é 24 centímetros, né? E QR 8 centímetros. Beleza? Mas perceba que ele não disse quem está entre o que, né? Então tem outra situação. Digamos agora que fosse assim, ó. Pode sim. Então seria PR seria 32, né? Então daqui para cá seria 32. Beleza? RQ, ó, ele disse que RQ é X. Então aqui seria X. E PR, ó, é o triplo seria 3x. Entende que existem situações, né? A gente pode prestar atenção nisso aí, se ele define onde é que está cada ponto, né? Que posição está cada ponto. Então, no caso aqui, ó, posso dizer que 3x é igual a 32 mais x. Né? Então, 3x é igual a 32 mais x. X para cá tem 2x, 16. Então, x vai ser 16. Beleza? X sendo 16, ó. Quanto seria? Ele quer PQ e QR, né? Então, ó, PQ, nesse caso aqui, seria 32 mais 16, né? 48. Beleza? E QR, X, que é 16. Certo, pessoal? Introdução bacana que a gente deu aí em geometria plana. Lembrando que vão ser 5 aulas até revisão, certo? Próxima aula a gente vai estudar ângulos. E depois a gente estuda as figuras, né? Como é que foram construídas com a abordagem básica aí, tá bem? Então, valeu e até a próxima.